Ahsoka, episódio 5, temporada 1, continuando aqui as resenhas semanais dessa série que vem cada vez mais maravilhosa pra dentro da nossa casa. Aqui na descrição tem um vídeo em detalhes, tá? Em detalhes eu falo um pouco mais do universo e, como diz o nome, detalhes do episódio. Na descrição também tem o link pra pré-venda do meu livro, o livro sobre Andor, roteiro falado Andor. Pera aí, deixa eu te mostrar aqui, ó. Obviamente esse daqui não é o Andor, esse aqui é o roteiro falado da Casa do Dragão, mas nesse estilo aqui você também verá Andor. Olha só como é bonito. Fala se não é bonito. Olha só. Muito bonito. E Andor vai nesse estilo aqui também, roteiro falado, link na descrição, e esse daqui também tá na descrição. Agora vamos lá, o que interessa, vamos lá falar sobre o quinto episódio. Dave Filoni dirige um episódio singelo, carinhoso e que não busca fazer um revisionismo de figuras marcantes aí da saga Star Wars, como Anakin Skywalker, por exemplo. Muito pelo contrário, adiciona mais tempero na percepção de que não é da noite para o dia que se faz um vilão, menos ainda o maior vilão de toda essa saga. O episódio é tocante, mas também é bruto. Substitui várias vezes a singeleza de um apelido pela aspereza de um mestre que teima em buscar um caminho egoísta, quase solitário, um caminho que justifique a sua sede por luta. Caminho esse onde Ahsoka começava a se encontrar, mesmo que de leve e mesmo que ela não percebesse, nem ela nem nós. Só que agora fica claro, agora fica evidente. Ela volta usando o claro, ela volta usando o branco para mostrar que antes ela estava no caminho um pouco mais soturno. A trilha sonora épica mais uma vez nos coloca em ponto de choro ou em ponto de abraço, tanto faz. O quinto episódio de Ahsoka é a continuação calma do caos do episódio passado e usa essa calma, essa espécie de paz reflexiva para demonstrar a impressionante capacidade de Filoni em entender Star Wars a partir de detalhes que tantos outros não tiveram coragem de abordar. Quando Star Wars para no episódio 5, Império Contra-Ataca, quando ele para fazer filosofia, mesmo vindo de um caos e indo para um outro caos, ele nos diz que em meio a tanta correria é preciso pensar. As animações também fazem isso, ou seja, Filoni entende esse aspecto muito bem e aplica aqui de maneira perfeita. Um grande acontecimento vem antes ou depois de episódios lentos. Episódios ou pelo menos momentos lentos. Porque quando se olha para dentro, é tanta informação que requer meticulosidade para absorver tanta coisa. Mais e mais, Ahsoka é um resgate às animações e um convite para entendermos Star Wars da maneira mais perfeita possível. O episódio começa com Huyang apontando o óbvio. Sabine e Ahsoka se separaram ao final do episódio anterior e tudo deu errado. Ele previu, ele antecipou isso. Elas fizeram o contrário do que ele havia pedido. E é curioso como Huyang percebeu algo que Ahsoka havia esquecido há muito tempo. Para que uma mestra Jedi seja verdadeiramente reconhecida como tal, ela precisa ter por perto a sua aprendiz, a sua Padawan. O problema é que Ahsoka renegou tanto o caminho Jedi que se esqueceu de particularidades que, por mais que não seja do caminho Jedi, são muito válidas. Ou seja, despejar aquilo que você sabe noutra pessoa. Só que para isso é preciso mantê-la por perto. Assim como a aprendiz também precisa estar perto da mestra, uma vez que não está completa. Separadas, as duas são apenas errantes, nada mais do que isso. E o cavaleiro errante pode até acertar por um bom tempo, mas vai chegar um momento que lutará mais para si do que para o seu legado. É quando as coisas podem então se perder. Ahsoka sabe disso. E essa era a sua última lição, a última lição que Anakin tinha para entregá-la. Ahsoka duela com seu mestre querido, duela contra Anakin pré-Vader e duela contra seus próprios medos. Após o embate com o Anakin mais próximo da visão carinhosa que ela tem em sua memória, ela visita seu passado e se depara com o momento que pela primeira vez sentiu a morte dos seus aliados em suas mãos. Era a sua primeira missão sozinha, liderando, e não deu certo. Só que a partir daí, a cautela passou a fazer parte como uma opção daquela menina de rompantes. Mesmo que breve, Ahsoka passou a conceber que cautela poderia ter alguma necessidade. Ela sentiu nesse momento não só a morte, sentiu sobretudo o peso da guerra. E nesse momento ela também se depara com uma das primeiras vezes que questionou a Ordem Jedi. E ao questionar, se aproximou perfeitamente da essência de ser um Jedi. Pensar a paz.
não a guerra. Era o contrário do que os Jedi estavam sendo naquele momento específico. A guerra faz audazes virarem algozes. Gera prazer associado à destruição. Ilude até quem entende os podres do conflito ao vender a ideia de que há um propósito e isso basta. Prazer em lutar por algo que acredita e ao mesmo tempo quase imperceptivelmente a destruição de si. Anakin estava embebido pelas guerras clônicas e por isso, por mais que pensemos que Palpatine foi um grande responsável pelo Darth Vader, a bem da verdade, foi todo um contexto muito maior. Palpatine só se aproveitou dessa fraqueza, dessa realidade, desse desejo. Anakin justifica sua sede por sangue e por batalhas, invertendo a percepção do que é ser um Jedi genuinamente falando. Jedi, como aponta Ahsoka, deveria fazer o mundo ser mais justo. A questão é justo pra quem? Quem que decide essa justiça? Esse é o dilema da República, é o dilema da Nova República, e já adianto, será o dilema da Nova República. Anakin afirma que Jedi, assim como outros elementos, precisam se ajustar ao momento, e assim dá as costas pra sua aprendiz, deixa pra trás em favor da batalha que tá se aproximando. E é assim que ele mostra lapsos do Vader que viria a ser, quando deixa pra trás aquela que tem que ensinar e passa a apenas querer agir. A cena é providencial porque trata-se ali do encontro de Ahsoka com o seu atual momento a partir da visão do mestre caído. Enquanto Anakin mostra-se cada vez mais soterrado por Vader, Ahsoka fala como gostaria de ter alguém a quem treinar. Esse é o momento de Ahsoka já madura se reencontrando com Ahsoka que vislumbrava naquele modo de vida o jeito correto de ser. Ahsoka, vamos lembrar, saiu da Ordem Jedi e fez de tudo para a Ordem Jedi sair dela. Além das questões pessoais de ter sido acusado injustamente, também sempre me pareceu uma questão sensorial de perceber que a Ordem, como vinha acontecendo, a estava paradoxalmente afastando do que ela queria ser. Uma Jedi, genuinamente falando uma Jedi, e não necessariamente uma guerreira. Existe tanto ensinamento entre empunhar a espada e usar a espada que quando chega o momento de usá-la, dificilmente essa é a melhor opção, dificilmente. Musashi, no livro dos 5 elementos, fala que o último estado do guerreiro é o vazio. Domina-se todas as naturezas, e ao final, apenas o vazio. É o que representa essa tatuagem aqui, ó, que tá no meu braço. Musashi não quer dizer que guerreiro não luta. Não é isso. Mas guerreiro não luta a favor da luta. Esse é o ponto. E os Jedi, tão logo que as guerras clônicas eclodiram, passaram quase sem perceber a lutarem a favor disso, a favor do que sabiam e não necessariamente do propósito que se havia. É evidente que muitos queriam o fim da guerra. Anakin também queria, de certa forma. O problema é que querer o fim da guerra os levou invariavelmente a querer as batalhas, e com isso, com o tempo, ser embebido por essas batalhas. Assim fica difícil enxergar o real motivo da guerra. Por isso o episódio é uma revisita de Ahsoka aos seus objetivos mais primordiais. Ser uma Jedi e pronto. Aprender e passar para outra pessoa. Construir um legado. Anakin então se apresenta longe do mestre carinhoso. A mixagem de som nos entrega Vader, mesmo que não o vejamos em tela. O episódio lembra Obi-Wan enfrentando o seu discípulo lá em Mustafar. Isso serve para mostrar que talvez Ahsoka, ao se distanciar de suas próprias memórias, de suas próprias intenções, poderia estar também naquele caminho. Negar Sabine, vestir tons escuros e negar o sorriso fácil indicava que provavelmente Ahsoka estava trilhando uma jornada longa e cheia de acontecimentos que poderiam um dia ser utilizados por alguém, que poderiam um dia fazê-la ir para o caminho oposto de como ela imaginava que deveria ser a sua luta. Ela acreditava tanto nessa luta que deixou aqueles perfeitos, aqueles professores maravilhosos que a levariam para esse caminho. Por quê? Porque eles erraram, porque eles foram insensatos. Essa é a lição de Anakin naquela realidade etérea. É a lição de que olhar para trás é altamente recomendável, mas que isso deve servir ao seu propósito e não como um aprisionamento de suas convicções. Serve para se reconectar consigo e decidir o próximo melhor passo. Não à toa, Ahsoka não refutou ao saber que Sabine entregou o mapa. Pelo contrário, entendeu, colocou um sorriso no rosto e foi em busca de salvar sua Padawan do lugar onde ela mesma estava. Essa confusão de ideias, essa falta de aceitar a sua própria essência. Decidiu fazer o que o Huyang pediu. Fiquem juntas, não importa o que aconteça. A jovem Ahsoka fala sobre paz. Depois fala sobre o que é certo. Depois fala sobre sentir a morte de seus companheiros. E para terminar seu treinamento, fala sobre a própria vida. Escolheu viver, uma vez que agora sabe por que vive. E Ahsoka renasce como se fosse Gandalf, voltando sendo o mago branco, sendo tudo o que foi. E agora pronto para ser
tudo o que pode ser. Renasce vestindo o branco, mas melhor do que isso, renasce vestindo finalmente o seu sorriso fácil do começo das animações. O sorriso que nos faz entender por que Yoda gargalha e faz piada em um momento tão difícil como o do quinto filme. Ambos menosprezam incertezas, esse é o ponto, porque só assim para abraçar a força por completo, mas também só assim para abraçar a vida por completo. Não é sobre perseguir a força, isso a transforma em poder. E poder transforma sensatos em Baylans, em Vaders. Menos ainda é sobre recalcá-la, mas sim sobre deixá-la fluir. E finalmente se conectar com absolutamente tudo, inclusive com Purgils. Purgils prontos para salvar o dia, como acontece aqui nesse episódio. Depois de perguntada se sabe para onde os Purgils estão levando ela e Huyang, a antes carrancuda agora sorri e ao mesmo tempo diz que não sei. É assim que um Jedi encara o mundo. É não saber e ao mesmo tempo ter total convicção de que vai dar certo. É permitir a total influência daquilo que você tem convicção, de que existe algo além que vai te segurar quando você cair para a morte após uma derrota. É aceitar que o silêncio nos conta muito mais do que a gritaria. Assim como Jay se sentiu ao olhar para o vasto oceano supostamente vazio. Nenhum oceano é vazio. A gente só não consegue entender porque é ele quem se mostra quando quer. Só que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar engajado. Precisamos acreditar. O Entremundos de Ahsoka, portanto, foi esse oceano onde ela mergulhou profundamente na sua essência. Aquele não era Anakin. Eram todos os Anakins que Ahsoka conhecia e era, ao mesmo tempo, o Anakin que ela ignorava entender. Alguém flertando com o mal antes mesmo do grande mal o dominar. Ahsoka flertava com esse mal também. Agora não mais, porque quando se olha no próprio olho, quando se aceita o próprio reflexo, não tem como sair do espelho do jeito que entrou. Espelho é oposto. Espelho é inverso. Quem está lá nos encarando é tudo que devemos ser, ou, se já sabemos o que devemos ser, é tudo que precisamos deixar ir ao dar as costas. O Anakin que vimos aqui nada mais é do que a própria Ahsoka, perdida em pensamentos sobre si. E, se ela é todo o legado de seus mestres, agora Ahsoka tem a possibilidade de ser o que Anakin escolheu não ser. Quando Anakin foi vencido por Obi-Wan, provavelmente indo pra esse mundo aí, ou coisa e tal, ele escolheu morrer. Nasceu Vader. Ahsoka, ela escolheu viver. Nasceu Ahsoka, a Jedi. O mar nem sempre nos leva para onde a gente quer. Mas se não levar, pode ser que a gente descubra outros caminhos também. E nesses outros caminhos, pode ser que nos encontremos com nossas versões mais audaciosas. E quem sabe com aquela versão que inventou de entrar no danado do mar. Ahsoka foi levada a vários caminhos e agora se encontrou em um velho novo caminho. Ahsoka renasce Jedi da forma como ela sempre imaginou o que é ser Jedi. Aquela que fará de tudo para conseguir treinar sua Padawan e assim continuar um legado que passa por diversos nomes. Porque não há problema que não tenha solução. Nesse caso, houve solução até para a morte. A jovem Ahsoka queria paz, só que paz é um conceito tão extremo que finalmente se entende que é preciso no mínimo estar em paz consigo mesma. E para isso, pro nosso mundo, pra nossa existência, essa paz já basta. Morrer em paz é melhor do que morrer guerreando. Numa guerra não existe vencedor, existe apenas a não paz de quem perde, bem como a suposta paz de quem ganha. Ahsoka precisava deixar Anakin ir. Era essa a sua guerra. Era justamente sobre não lutar. Era sobre aceitar a mão vazia e entender que não precisa seguir perfeitamente o caminho de seus mestres para ser tão perfeito ou melhor do que eles. É preciso tê-los consigo, carregá-los, honrá-los até dos momentos mais difíceis de serem entendidos. E assim, na próxima morte, finalmente uma passagem digna de quem viveu no caminho certo. Uma passagem digna de quem viveu em paz. Eu odeio a frase que diz ser necessário morrer cedo para ser visto como um herói. Caso contrário, o tempo nos fará um vilão, fará qualquer pessoa um vilão. Eu odeio a ideia porque é justamente o tempo que nos mostra o jeito mais leve, tranquilo, bonito e eterno de ser herói. É o tempo, a experiência e os confrontos que temos com nós mesmos que nos mostram o que finalmente é ser esse negócio que todo mundo persegue ser. Herói da própria história, protagonista da própria história, quer que seja. Uma das várias coisas que Star Wars me ensinou foi a não ter convicções muito fortes sobre algo. Nem sobre a bondade dos Jedi, tampouco a maldade dos Sith. Sobretudo o maior deles, Darth Vader. Mesmo assim eu cultivo uma convicção quase que inabalável. Nunca é da noite para o dia, nunca é a partir de ações isoladas que você se torna o que você de fato será. É um conjunto
tão grande de situações que só com 2 vidas vividas se conseguirá talvez entender perfeitamente a maravilhosa cadeia de eventos que é a nossa existência. Por isso fazemos cópias imperfeitas da nossa própria imperfeição. A Ahsoka não precisou disso, porque agora ela tá na sua 2ª vida. E finalmente ela tá pronta. Respondendo, portanto, a pergunta de Hera no outro episódio. Estar pronta é saber tudo que poderia ser e escolher ser apenas uma dessas inúmeras possibilidades. E nisso, estar totalmente em paz com essa decisão. Totalmente em paz. Só resta agora sorrir e não querer saber para onde o caminho nos leva. Não importa. Ele sempre leva para algum canto. E agora os Purgers e agora aquelas baleias gigantes levarão Ahsoka e Huyang para o caminho que talvez ela finalmente esteja realmente pronta.